vamos lá. Antes de começar, quero só compartilhar com vocês. Ai, que bom. A Isabela a gente vai saber no decorrer, né? Ela é tão bebezinha que a gente vai acabar acompanhando aí bastante tempo ainda a evolução dela, né? Que bom. Mas Deus está no controle. Eu quero compartilhar com vocês que depois que terminou a live na semana passada, eu já começo no dia seguinte a orar e pedir para Deus trazer alguma coisa para que eu possa compartilhar com vocês. E aí naquela semana me veio alguma coisa para falar sobre paz. E aí eu falei, então vou falar sobre a paz. E aí no sábado, né, acontece esse atentado lá com Israel e tudo. Eu entendi que era mesmo para falar sobre paz, entender um pouco mais essa paz de Deus aí que Ele ensina tanto pra gente na palavra. Então, assim, quando a gente se recuperando. Que bom, mas ela tá nas minhas orações, Lucas, tá? Vou continuar orando por ela. A gente precisa entender, de fato, qual é essa paz aí que Deus nos apresenta na palavra. E hoje eu quero trazer algumas curiosidades para vocês aí sobre a paz, tá? O versículo, eram só 2, era bem simples aí para leitura, né? Mas antes disso, então, eu vou trazer o versículo que eu sempre trago para a gente começar. Tá lá em Lamentações 3, 21, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, é um versículo pequeno, mas que aí já nos mostra o quê? Que a gente precisa sempre trazer à memória o que nos dá esperança, o que nos enche de confiança, o que tira a insegurança, o medo. Então aqui a palavra também nos ensina isso, que a gente precisa estar sempre buscando, sempre lendo. Para a gente ter essa paz, a gente precisa ler e entender a palavra, né? Então trazer a memória. Será que a gente já não teve experiências de respostas de orações, que Deus já falou com a gente? Então, um dia mal, a gente precisa lembrar disso, porque isso nos fortalece para a gente seguir em frente. Amém? Então, vamos orar aí para a gente começar, tá? Eu vou continuar orando, então, pelas pessoas aqui que estão na lista. Agora, eu vou colocar também a Elizabeth, que é a mãe do Lucas, que ele pediu oração por ela também. E se tiver mais alguém que queira colocar, também podem colocar aí, que eu coloco lá no livrinho, tá bom? Então vamos lá. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia, por mais esse encontro, para aprender mais do Senhor. Temos várias pessoas aqui precisando da Tua cura, da Tua mão, do Teu milagre. Colocamos hoje a vida da Sofia, da Mônica, da Isabela, da Fabiane, do seu Ari, do seu Hélio, da Dona Esther, que fez 95 anos essa semana. Obrigada, Senhor, pela vida dessa senhora. Que ela continue com saúde, vivendo os sonhos que o Senhor tem para ela. Abençoa também a vida da Dona Elizabeth, que precisa se recuperar, Deus da cirurgia. Continua abençoando a vida dela, do seu filho e de toda a sua família. Eu peço também pela vida do Davi, que precisa de um milagre do Senhor, na cura de um tumor no cérebro, mas confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Cuida dessa palavra agora, queremos meditar sobre a paz, que possamos aprender essa paz que só o Senhor pode nos dar e que possamos vivê-la em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meninas? Então vamos lá. Então a palavra de hoje está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Na Bíblia existem, hoje eu dei uma pesquisada para ver quantos versículos na Bíblia falava sobre a paz, sobre a palavra paz. Existem mais de 9.000 vezes citadas na Bíblia a palavra paz. E a palavra guerra, que seria o contrário aí de paz, ela é citada mais ou menos 225 vezes. O que isso significa? Que Deus quer que a gente tenha uma vida de paz. Por isso ele cita tantas vezes na Bíblia essa palavra.
Mas, o que acontece? Existe a dureza de coração, existe o livre-arbítrio, onde a gente pode decidir, tomar decisões, e muitas vezes decisões que a gente não consulta o Senhor, e aí a gente não vive essa paz, né? Então a gente muitas vezes vive guerras dentro de casa, guerras no trabalho, inseguranças, medos, tudo isso não vem de Deus. Porque se muitas vezes ele fala na palavra, a palavra paz, ele quer dizer o que pra gente? Que isso é possível, que a gente pode viver uma vida com paz, né? Então, assim, qual é o verdadeiro significado da palavra paz? É um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. É uma ausência de guerra ou de conflito. Então, assim, será que a gente vive essa paz todos os dias em nossas vidas? É uma reflexão aí para cada uma de nós. Quando a ansiedade e o conflito desaparecem, a gente vive essa paz. É muito difícil, né? Então, em muitos momentos, existem áreas de nossas vidas que a gente tem mais dificuldade em ter paz. Mas Deus nos mostra na palavra que a gente precisa, então, viver essa paz que Ele nos dá. Porque Ele nos dá uma paz diferente da paz que o mundo oferece. Então, que a gente possa aí meditar na palavra e entender. Será que eu estou vivendo essa paz que Deus me dá? Como eu vou viver essa paz? Buscando uma comunhão com Ele, entendendo a vontade dEle para as nossas vidas, para os nossos ministérios, para a nossa família, enfim, para tudo que a gente vai fazer. Existem muitas pessoas que oram quando tem uma decisão muito grande para tomar. Então eu preciso consultar o Senhor, porque é uma decisão que envolve pessoas, envolve o financeiro, enfim, envolve uma série de coisas. E as pequenas decisões, será que a gente também coloca no altar e pede a direção de Deus? Oi, Inês, tudo bem? Então, assim, é uma coisa pra gente meditar. Poxa, amanhã eu tenho um compromisso assim. Será que eu vou consultar o Senhor como eu devo agir, de que forma eu vou me comportar? Então, assim, que a gente aprenda a consultar o Senhor em todos os momentos. Porque a gente só vai viver essa paz se a gente consultá-lo e entender o que Ele vai nos responder. Não, eu não ouço a voz de Deus. Muitas pessoas falam isso, mas a gente só vai ouvir a voz de Deus quando a gente tiver intimidade com Ele. E para a gente ter essa intimidade, a gente precisa buscar em oração, tentar conhecer a vontade dEle através da palavra. Então, assim, é uma disciplina diária, né? Para a gente poder ter essa intimidade, a gente precisa buscar, tá? Então, eu quero trazer ainda para vocês aqui mais uma meditação. Paz interior. O que é essa paz interior, né? Quando eu sinto isso, como é que funciona? Aí tem os sintomas da paz interior, que diz assim: é uma tendência a pensar e agir livremente. É quando eu me sinto livre, de fato. Eu não me prendo ao que os outros vão pensar, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu sou livre. Essa paz vai dominando o meu interior. Quando eu sinto uma inconfundível capacidade de sentir prazer a cada momento, seja em coisas grandiosas ou em pequenas coisas. Quando eu estou, por exemplo, dirigindo e vejo uma rua com árvores lindas, eu consigo observar a natureza. Então são nessas pequenas coisas que eu vou sentindo essa paz interior. E aí eu sei que eu estou vivendo a paz de Deus, nessas pequenas coisas. Quando a gente perde o interesse em julgar os outros ou julgar a si mesmo. Porque a gente coloca tudo isso no altar e a gente descansa em Deus. E a gente entende que quem vai fazer esse julgamento é Ele. Então não depende da gente julgar ninguém e nem a gente. Porque assim, muitas vezes a gente julga os nossos comportamentos, a gente se cobra demais, mas que a gente possa colocar tudo isso no altar e descansar. E aí sim essa paz vai invadir o nosso interior e a gente vai viver uma vida aí plena em Deus, tá? E aí temos aqui mais uma meditação bem interessante. Deus nos dá o melhor tipo de paz, aquela que nos ajuda a nos sentirmos seguros em todo o tempo. Jesus diz em João 14:27, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou.
e não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Agora uma reflexão. Que coisas nos deixam com medo? Que a gente possa pensar. O que nos dá medo? Então assim, eu tenho medo de uma enfermidade, eu tenho medo de perder um emprego, eu tenho medo de perder o meu cônjuge, enfim. Que a gente possa colocar esse medo no altar, porque Deus nos diz na palavra que a gente não pode ter medo, né? Que o medo não tá ligado à fé. Então assim, o que me dá medo? Esse medo eu preciso colocar lá no altar também, para que Deus trabalhe no meu coração e para que eu tenha confiança nele. Quando estamos com medo, como podemos nos lembrar que Deus quer nos dar a paz? Então assim, eu preciso trazer à memória as coisas que Deus já fez na minha vida, porque isso vai me fortalecer para que eu não tenha medo. E como hoje eu posso desfrutar da paz de Deus? Será que a gente pode hoje desfrutar dessa paz que Deus está nos oferecendo? Que a gente possa refletir também sobre isso. E agora, para falar um pouquinho sobre família. As famílias são constituídas por pessoas com diferentes personalidades e emoções. Às vezes, os membros da família se sentem felizes e outras vezes eles sentem raiva. Como uma pessoa está sentindo, como uma pessoa que está se sentindo não deveria mudar, ela está sentindo raiva, como que ela não deveria mudar a atmosfera dentro de casa, né? Porque assim, às vezes a gente não tá bem, tá num dia mal, mas a gente traz isso para dentro de casa e todo o ambiente não tem paz. Então, como a gente consegue trazer a paz para dentro de casa? Muitas vezes a gente precisa ficar quieto, a gente precisa respeitar a raiva do outro, né? Não trazer uma intriga, não brigar, enfim. Em Romanos 12, 18, diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Quando o versículo menciona todas as pessoas, inclui os membros da família também. Ficar junto com a família pode parecer muito trabalhoso em alguns dias, mas Provérbios 17:1 diz que uma casa em paz é um verdadeiro tesouro, sendo algo pelo que vale a pena trabalhar. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Vocês concordam com isso? Porque assim, a gente vê tanta gente, às vezes, desfrutando de riqueza, desfrutando de uma vida financeira, né, muito próspera, porém eles não têm paz dentro de casa. Então aqui a palavra nos mostra o quê? Que tem tanta gente que vive uma vida simples, mas vive uma vida de paz. Então assim, o que é mais importante hoje? Ter recursos financeiros e não ter paz? Ou ter essa paz de Deus que faz a gente viver em harmonia dentro de casa? Então que a gente possa respeitar a diferença, né, do dia do outro, porque às vezes o dia do outro é muito mais difícil que o nosso, que a gente possa, e muitas vezes que a gente quer discutir, que a gente possa calar para que a paz possa reinar dentro de casa. Então assim, num tempo que a gente está vivendo guerras, que a gente está vivendo aí tanta coisa difícil, que a gente possa entender o que é essa paz, né? Que a gente possa respeitar a opinião do outro, porque a guerra nada mais é do que eu não aceito a opinião do outro, eu não aceito a religião do outro, eu não entendo porque ele vive daquele jeito, então nós vamos brigar porque eu penso assim e ele pensa assim. Será que não é muito melhor a gente respeitar o próximo, nos calando, orando pelo próximo, né? Às vezes a gente não concorda com uma atitude. E o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo em meditação, conhecendo a palavra, que ninguém muda ninguém, né? A única pessoa que pode mudar alguém é Deus e a pessoa querer essa mudança. Então assim, quem constrange, quem quebranta e quem transforma é Deus, mas ninguém faz isso. Então que a gente possa continuar com os nossos joelhos dobrados mais do que nunca aí por Israel, pela Palestina e por tantos outros lugares aí que brigam, né? Às vezes por coisas tão pequenas, que tanta gente sofrendo, tanta gente perdendo entes queridos por falta de paz. Então assim,
Deus me mandou trazer hoje essa palavra, paz. Que a gente possa buscar essa paz, que essa paz de Deus invada os nossos corações, que a gente possa, às vezes, se esvaziar do nosso ego, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus, para amar o próximo, porque eu entendo que quando a gente ama o próximo, a gente se coloca no lugar dele, a gente respeita a opinião dele e a gente pode, sim, fazer a diferença no mundo, né? Então, assim, é simples, mas as pessoas não vivem. A palavra de Deus é simples, mas as pessoas não vivem. Então, que a gente possa continuar orando aí um pelo outro, pelo enfermo, pelo que está vivendo a guerra, pelas nossas famílias, pelas mudanças que precisamos na gente e no próximo, que só Deus vai conseguir fazer isso, né? Porque existem pecados aí que a gente não consegue abandonar e é só o Senhor mesmo nos constrangendo e nos mostrando a cada dia o quanto a gente precisa das misericórdias dele em nossas vidas. Amém, meninas? E aí, para finalizar, tem mais um versículo que é um versículo que eu acho que eu já repeti, é super repetitivo, mas que para mim é o que é algo assim que eu carrego quase todos os dias, leio quase todos os dias, tá? Então tá lá em João 16:33, que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então aí é Jesus nos falando que ele também passou dificuldades, mas ele venceu o mundo e ele nos oferece a paz dele, que a gente possa pedir todos os dias para Deus colocar essa paz no nosso coração e que a gente possa continuar aí intercedendo aí pelos países, pela guerra, por todos que precisam aí dessa paz. Tá bom, meninas? Amém? É um tempo difícil, né? Um tempo que Santa Catarina também está vivendo aí um tempo difícil, de enchente. Eu estou acompanhando aqui, tenho primas aqui com a gente que também estão vivendo tempos difíceis. Estou em oração por vocês, então que a gente aprenda também que em muitos momentos a gente não pode estar presente, perto da família, a gente não pode estar lá, né, com esse povo que está vivendo a guerra, mas a gente pode sim, dentro de casa, dobrar os nossos joelhos e interceder por essas pessoas que precisam. E esse sim é o nosso presente para cada um, tá bom? Amém? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, é o momento aí. Obrigada por cada uma que está aí, né? Hoje tem pessoas novas participando. Obrigada, gente. Obrigada por estarem comigo. A ideia é continuar sempre às terças-feiras, tá? As lives, elas acabam saindo, ele edita aí no final e daí ele coloca no outro dia, meio-dia, lá no YouTube, tá? Então, se alguém quiser compartilhar, se alguém não puder assistir, vai estar lá meio-dia. Tá bom, meninas? Então, vamos orar aí para encerrar esse tempo e durante a semana eu trago aí alguma coisa pra gente meditar na próxima semana, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar na Tua palavra que é possível, sim, ter essa paz que excede todo entendimento, essa paz, Deus, que em meio à guerra a gente consegue ainda sentir amor pelo próximo, a gente consegue se colocar no lugar do próximo, só o Senhor, Deus, para transformar os nossos corações, para nos dar humildade, para nos mostrar que os nossos problemas são tão pequenos diante de tantas coisas difíceis que as pessoas têm vivido. Abençoa cada família aqui, abençoa cada pessoa que precisa de cura, que o Senhor possa colocar a mão, possa realizar milagres, maravilhas, que possamos todas as semanas estar aqui reunidas em oração, aprendendo mais do Senhor. Continua com cada um de nós e com as nossas famílias agora. É o que eu te peço, Deus, e agradeço hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Obrigada aí, meninas. Fiquem com Deus e aí durante a semana a gente vai conversando, tá bom? Oi, Maria Helena. Eu tô finalizando aqui, mas aí amanhã, meio-dia, vai estar lá no YouTube, tá? Em oração pelo teu pai, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus.